Anvisa se reuniu com o laboratório da vacina russa. Grupo mostrou interesse em solicitar o uso emergencial do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa se reuniu hoje, 21, com representantes da União Química, laboratório brasileiro que participa do consórcio envolvido na produção da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. De acordo com a agência, o grupo à frente da vacina russa ainda não entrou com pedido de autorização emergencial às organizações participantes do consórcio. Já divulgaram a intenção de entrar com a solicitação, mas acrescenta a nota da Anvisa, o laboratório demonstrou interesse em apresentar a solicitação que colocaria a possibilidade real de uma terceira vacina ser oferecida no país. Atualmente, a Anvisa já forneceu autorização para o uso emergencial para a vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, do Instituto Butantan e Sinovac. A Anvisa informou que a União Química também não apresentou novos documentos no domingo 17. A agência havia recusado o envio de material do consórcio apontado à insuficiência do cumprimento de requisitos. O Fundo de Investimento Direto a Russo, integrantes do consórcio da Sputnik V, emitiu a nota na segunda-feira 18, rebatendo as informações de que teria havido uma recusa, afirmando que se tratou apenas da solicitação de informação adicionais. Uma nova reunião deverá ser marcada entre a Anvisa e os representantes da vacina russa para avançar na discussão sobre o pedido de autorização para o uso em caráter emergencial no Brasil, mas a agência não adiantou a data. Lula teve Covid em Cuba, onde estava filmando com Oliver Stone. Ao final de sua estada em Havana, Lula se encontrou com o líder do Partido Comunista Cubano, Raul Castro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou nesta quinta-feira, 21, que testou positivo para o coronavírus semanas atrás em viagem a Cuba, para filmar documentário dirigido pelo cineasta americano Oliver Stone. Lula, de 75, não precisou ser hospitalizado em Havana, depois que exames mostraram que ele tinha lesões pulmonares associadas à Covid-19. Sua recuperação foi excelente, disse um comunicado de seu gabinete. Todo exceto um de seu partido de 10 membros testaram positivo e permaneceram em quarentena em Cuba, e apenas um deles passou 2 semanas no hospital com sintoma grave dos vírus. As filmagens dos documentários de Stone foram suspensas por causa da doença de Lula e adiadas para uma data futura. Lula deu negativo antes de voar para Cuba em 21 de dezembro e deu positivo 5 dias depois em Havana, em testes que mostraram que ele estava infectado antes de chegar à ilha. Lula, que voltou ao Brasil nesta quarta-feira 20, agradeceu ao governo cubano e seu sistema público de saúde pelos cuidados diários que recebeu. Jamais esqueceremos a solidariedade cubana e o compromisso com a ciência dos profissionais cubanos, disse ele, ao criticar o presidente Jair Bolsonaro pela irresponsabilidade de como lidou com a pandemia. Bolsonaro minimizou a gravidade do vírus, apesar de o Brasil ter um dos piores surtos. Ao final de sua estada em Havana, Lula se encontrou com o líder do Partido Comunista Cubano, Raul Castro, e com o presidente Miguel Díaz-Canel, afirma o comunicado com a agência Reuters. Biden apresenta planos para teste e vacinação anti-Covid. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agiu rapidamente para coordenar um esforço federal para combater a pandemia de Covid-19 na quinta-feira, seu primeiro dia completo no cargo, com medidas para expandir os testes de vacinação e o aumento de uso de máscara. Um evento na Casa Branca, Biden disse que o lançamento da vacina nos Estados Unidos
foi um fracasso terrível até agora. As coisas vão continuar a piorar antes de melhorar, disse Biden sobre o número de vítimas do vírus. Ele também fez um apelo pessoal a todos os americanos para usarem a máscara nos próximos 90 dias para impedir a propagação do vírus, que matou 405 mil pessoas infectadas, mais de 24 milhões nos Estados Unidos e o maior número em qualquer lugar do mundo. Milhões de americanos perderam trabalho devido a bloqueios. Este é um empreendimento em um tempo de guerra, disse Biden. O tom e os planos de Biden contrastam fortemente com seu antecessor Donald Trump, que muitas vezes procurou minimizar a gravidade da crise e deixou grande parte do planejamento para estados individuais, resultado em uma colcha de retalhos de político em todo o país. Ordens executivas assinada por Biden na quinta-feira estabeleceram uma norma para intensificar os testes da Covid, aborto, déficits de fornecimento, estabelece protocolos para viagens internacionais e direcionar recursos para comunidades minoritárias durante atingidas. Eles exigirão o uso de máscara em aeroportos ou em determinados transportes públicos, incluindo muitos trens, aviões, ônibus intermunicipais. O governo vai expandir a fabricação de vacinas e seu poder de comprar mais vacinas, aproveitando totalmente as autoridades contratuais, incluindo a lei de produção de defesa, de acordo com o plano da Casa Branca. O governo de Trump invocou a lei que concede ao presidente ampla autoridade para agilizar e expandir o fornecimento de recursos da base industrial dos Estados Unidos para equipamentos de proteção, mas nunca a promulgou para testes ou produção de vacina. Biden também orientará a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências reembolsar os estados totalmente pelos custos associados aos esforços relacionados à Guarda Nacional para combater o vírus. A medida restaura o reembolso total do Fundo de Alívio de Desastre de FEMA para custos relacionados à reabertura de escola. Os fundos de FEMA geralmente são dispersos após furacões, inundações e outros desastres naturais. Biden se comprometeu a fornecer 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus durante seus primeiros 100 dias no cargo. Seu plano visa aumentar a vacinação, abrindo a elegibilidade para mais pessoas, como professores e balconistas. Na manhã de quinta-feira, os Centros de Controle da Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disseram ter administrado 17,5 milhões de doses da vacina de cerca de 38 milhões distribuídas, todo de sua lista. O vírus lançou uma sombra sobre o posse de Biden nas escadas do Capitólio dos Estados Unidos na quarta-feira. Multidões que muitas vezes chegam centenas de milhares pelo juramento de um presidente foram mantidas afastadas por medo de espalhar infecções. O presidente democrata colocou o combate à doença no topo de uma lista assustadora de desafios, incluindo reconstruir uma economia devastada e lidar com a justiça racial, e propôs um pacote Covid-19 de 1,9 trilhões que aumentaria os benefícios de desempregados e forneceria pagamentos diretos em dinheiro às famílias para aliviar a dor financeira do coronavírus. A Câmara está planejando levar o projeto em votação na primeira semana de fevereiro, disse Pelosi na quinta-feira. Algumas das primeiras iniciativas de Biden podem ficar atoladas no Congresso, onde o Senado está considerando um proceder com o julgamento do impeachment de Trump. A Câmara acusou Trump na semana passada por incitar uma insurreição em um ataque mortal ao Capitólio. Os democratas agora têm uma maioria estreita em ambas as casas. Uma fonte familiarizada com o planejamento disse que
Pelosi poderia enviar o texto do impeachment ao Senado já na sexta-feira. Segundo as regras do Senado, o julgamento começaria um dia depois. Alguns democratas sugeriram que um atraso pode ser planejado a fim de manter a agenda de Biden e as nomeações para o gabinete dos trilhos com a agência Reuters. Brasil registra 1.316 novas mortes por coronavírus nesta quinta-feira. O Brasil registrou nesta quinta-feira 21.316 novas mortes por coronavírus, informou o Ministério da Saúde, o terceiro dia consecutivo com mais de 1.000 mortes. Agora totaliza 2.147. O Brasil também registrou 59.119 novos casos de coronavírus, que agora totaliza 8.697.368. Ganhos do euro antes da reunião do BCE estimulou Biden pesar dólar. O euro subiu antes da reunião do Banco Central Europeu nesta quinta-feira, com o dólar caindo em relação aos principais pares que os planos para um pacote de estímulo maciço dos Estados Unidos alimentou o otimismo do mercado e minou a demanda por moedas porto seguros. Os mercados de ação atingiram níveis recordes em Wall Street e na Ásia após a posse de Joe Biden, em meio à esperança que 46% o presidente dos Estados Unidos garantisse um pacote de 1,9 trilhões para sustentar a economia contra a Covid-19. O índice do dólar caiu 0,2% para 90,240 pelo terceiro dia, depois de tocar uma alta de quase um mês de 90,956 na segunda-feira. O euro ganhou 0,2%, revertendo uma queda semelhante da sessão anterior para 1,2134, cerca de 4 horas antes do anúncio de política do BCE, às 12h45 GMT. Não esperamos muitos fogos de artifícios da reunião do Banco Central Europeu, disseram estrategistas do ING, prevendo um dia bastante tranquilo para o euro. Muitos analistas esperam que o dólar continue sua tendência de baixa, que viu perder quase 7% em 2020, em meio à política monetária ultra-frouxa dos Estados Unidos e as esperanças de uma recuperação global pós-pandemia. Embora o clássica história do euro continua sem a graça, a zona do euro não vai superar a economia dos Estados Unidos este ano. Qualquer normalização da política do BCE é uma história muito distante. Esperamos que a dinâmica de baixa do dólar domine, e disseram estrategistas do ING. O dólar também perdeu 0,1% a 103,505 ienes na quinta-feira, após cair para uma baixa de 2 semanas de 103,33. O Banco do Japão manteve a política monetária inalterada na quinta-feira, enquanto revisava sua previsão econômica para o próximo ano fiscal. O Banco Central da Noruega deixou sua principal taxa de juros em um recorde de 0% na quinta-feira, como esperado, e disse que a economia está se desenvolvendo amplamente conforme o previsto. O Norges Bank disse que planejava aumentar a taxa no início do próximo ano, conforme a economia se recupera da pandemia do coronavírus, o que pode torná-lo primeiro entre os bancos centrais do G10, aumenta o custo do empréstimo. O dólar australiano subiu 2,% para 77,62 centavos de dólar, somando-se uma alta de 0,7% na sessão anterior. A Austrália ostentou outro aumento sólido do emprego em dezembro, mostraram dados divulgados na quinta-feira.
A moeda americana caiu em relação ao dólar canadense, caindo de 0,13% para 1,2618, depois que o Banco do Canadá optou por não cortar as taxas de juros. O Banco Central Europeu disse que na quarta-feira que a chegada de uma vacina da Covid-19 é uma demanda externa mais forte. Estão iluminadas perspectiva econômica no médio prazo, optando por manter sua principal taxa de juros overnight em 0,25%.